Fala galera! Hoje a nossa aula vai ser sobre música ocidental e música oriental. Eu sou o Thiago e eu vou falar um pouquinho sobre música, os diversos aspectos pela música, teoria, na prática e em outros assuntos que têm muito a ver com música ou não. Bora lá? Hoje em dia, as pessoas estão muito familiarizadas com a ideia de que nós somos uma aldeia global e que existem diversas culturas, diversas formas de organização política, organização social, diversas tendências artísticas e a música não poderia ser diferente. A música, ela também tem muitas formas de se expressar e de se organizar. No entanto, a maioria do povo ocidental pouco conhece da diversidade das músicas que existem e de todo o contexto no qual essa música oriental ela acontece. No final das contas, é um pouco injusto a gente classificar somente entre música ocidental e música oriental, tendo em vista que existem muitas variantes das manifestações musicais e das culturas. Mas para nível didático, eu acho que vale a pena a gente colocar dessas duas formas para não deixar a coisa muito bagunçada. Vamos para a música ocidental. Esse vídeo de hoje vai ser somente um panorama geral de como é a música ocidental e a música oriental, e a gente depois, nos próximos vídeos, vai esmiuçar um pouquinho cada detalhe. Bora lá? A nossa música ocidental, ela é constituída por 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E dessas notas musicais nós podemos ter variantes que são os chamados semitons, que seriam as teclas pretas do piano. Além disso, a música ocidental ela é mais orientada a uma questão harmônica, a um embasamento e um encadeamento harmônico e polifônico. O que eu quero dizer com isso? Harmônico é quando nós temos vários acordes acontecendo, muitas vezes acompanhando uma melodia. E a parte polifônica ou contrapontística é quando existem várias linhas melódicas acontecendo ao mesmo tempo, fazendo também uma sintonia e uma sincronia entre elas de forma a soar muito bem. A música polifônica da música ocidental remete basicamente para a época da Idade Média em diante, quando começaram a existir outras linhas melódicas. Já a questão do encadeamento harmônico foi acontecendo gradualmente a partir do Renascimento, foi ganhando um corpo e uma organização muito grande na época do Barroco, chegando ao apogeu no Classicismo e a expansão na época do Romantismo. Já a música oriental, de algumas culturas, ela é semelhante à música ocidental, em alguns pontos, mas em muitos outros pontos existem diferenças muito profundas que nós estudaremos nos próximos vídeos. Um exemplo disso é a música indiana, na qual existe também a organização diatônica de 7 notas musicais. Mas ela não se baseia quase nada em encadeamentos harmônicos ou polifônicos ou contrapontísticos, e sim em uma linha melódica e uma riqueza de organização melódica muito grande. Já a música do Japão, a música chinesa tradicional, se baseia na escala pentatônica de 5 sons, então não são 7, são 5, deixando muitas vezes o ouvinte ocidental um pouco confuso com essa forma de executar só com 5 sons. A diferença da música indiana, por exemplo, está basicamente na organização do canto ou das melodias ou da organização melódica de uma música. E isso é muito diferente. Primeira coisa é que a música indiana trabalha com quartos de tom, que para um ocidental soa como desafinado. A menor divisão da música ocidental é de semitom, enquanto que para a organização musical indiana, esse semitom ainda pode ser dividido em 2 partes, ou ele tem gradações. E isso
para o ouvido ocidental soa como desafinado, um desvio da afinação, mas que para o ouvido dos músicos indianos tem todo um significado. Outra coisa, a escala ocidental de 7 notas musicais ou de 12 semitons, ela é dividida matematicamente, enquanto que na música indiana ela é organizada de forma referencial. Ou seja, a proporção, a distância entre uma nota e outra vai depender da referência da tônica e não simplesmente de uma organização matemática. Ela é feita com base na referência de um som fundamental, mas com sutilezas de quartos de tom, às vezes, que depende muito do tipo de música que se vai cantar, da região onde acontece, porque existem variações mesmo de uma região para outra da Índia. Esse sistema organizacional é muito complexo. Tanto que Debussy, que é um compositor do impressionismo que abordava a questão da organização escalar da escala hexatônica ou hexafônica, na qual ele sugeria uma outra sonoridade diferente da sonoridade ocidental. E ele, numa viagem que fez ao Oriente, escutando os músicos orientais, chegou a dizer que algumas músicas orientais faziam parecer os motetos de Palestrina como uma brincadeira de criança. Dada a complexidade com que as músicas aconteciam. E realmente existem coisas muito interessantes que a gente vai abordar. Já a escala pentatônica tem alguma semelhança com a música ocidental e a música indiana, no entanto, mais com a indiana no que tem a ver com a organização dos sons. Um dos fatores pela música indiana ter uma diversidade na sonoridade das escalas ou da linha melódica é a questão da construção das escalas ou do ciclo de quintas, que é o mesmo fundamento da escala pentatônica. Galera, nos próximos vídeos eu vou abordar muitas outras coisas e algumas coisas muito interessantes da cultura e da música oriental versus ocidental. Não percam! Nos vemos na próxima, galera! Um abraço!